Queridos irmãos, queridas irmãs, a nós que aqui nos encontramos mais uma vez, os encarnados e os desencarnados, que possamos usufruir desse banquete espiritual, aonde sentimos os fluidos vitais derramados sobre nós, por aqueles que verdadeiramente coordenam as atividades dessa instituição que respeitamos e que admiramos. Que sejam amenas as nossas noites e claros os nossos dias. Relembrando ou remontando o contexto filosófico da humanidade, nós podemos viajar desde já para a Índia antiga, aproximadamente 5.000 anos antes de Jesus, o Cristo. E relembrar o maior poema que a humanidade já teve, o Mahabharata, com mais de 250.000 versos, traduzidos em 770, retirados dele, aonde resumia-se a doutrina de Pantajali, do Kapila e dos Vedas, e compilada uma obra de 18 capítulos acessível a quaisquer criaturas em quaisquer livrarias odiernas, a Bhagavad Gita, aonde ali traduz-se a conquista da cidade de Hastinapura, e podemos ver o diálogo notável entre Krishna, o Verbo Divino, e seu principal discípulo, Arjuna. Isto acontecera a uma cidade aproximadamente a 80 quilômetros da capital da Índia, Nova Delhi. Numa cidade aonde ali, isolada, esse diálogo nobre acontecera. E nós pedimos licença para parafrasearmos uma das partes desse diálogo, aonde Krishna chama Arjuna e lhe diz: da mesma maneira que nós trocamos as nossas vestes velhas por vestes novas, o velho habitante desse corpo mortal abandona-o e o substitui por outro. Eu, Arjuna, diz Krishna, possuo muitas existências. Tu também o possuis. Eu lembro-me de todas elas. Tu, porém, não o lembras. Nós vamos ver no decorrer desta obra a pluralidade das existências colocada há aproximadamente 7.000 anos atrás. O que hoje falamos abertamente à luz da doutrina dos espíritos, com o título de reencarnação, ou a pluralidade das existências várias que todos nós, querendo ou não querendo, já passamos. Desta velha Índia, uma das primeiras civilizações do orbe terráqueo, podemos ir ao Egito, e lá iremos observar muitos espíritos, todos eles advindos, os mais nobres, a população, de um sistema da constelação do Cocheiro, chamado Capela, uma estrela 5.800 vezes maior do que o nosso próprio Sol, a nossa estrela-mãe. E na figura dos hierofontes, aqueles sacerdotes que viviam dentro dos templos, das pirâmides, os iniciados, os esotéricos com S, em estudos fechados, tinham uma compreensão da comunhão pessoal da criatura humana com o Criador, da imortalidade da alma, do verdadeiro significado da queda do homem, como também desse princípio espiritual que somos todos nós,
galgando dentro da lei do progresso a nossa evolução. E tudo aquilo que era estudado de forma fechada, de forma hermética, as representações públicas e os dramas simbólicos que o povo, a grande massa, trazia como sendo o templo de Osíris, nada passava senão apenas de representações simbólicas. E nós vamos ver o maior culto à morte no Egito Antigo. As criaturas, através de cultos, recebendo espíritos, e muitos não sabendo que eram espíritos que se manifestavam, jogavam-se ao fogo, porque sentiam-se presas neste corpo ponderável em que nós estamos encarcerados. A saudade do sistema de capela, que no subconsciente estava gravada essa existência, ou várias existências pretéritas, mas por não acompanhar o progresso do orbe que fazia parte desse sistema, recebido neste orbe por Jesus, a matéria pela qual estavam inseridos nessa velejatura da carne, atormentava-os e jogavam-se no fogo, acreditando se libertarem. Tudo isto era feito com urros, pareciam animais. É um fenômeno estudado à luz da doutrina espírita, na segunda obra da codificação, o Livro dos Médiuns, aonde o nosso insigne codificador fala do fenômeno da zoantropia. Os espíritos que se manifestam tale quais animais, ainda presos pelos seus atavismos psicológicos, o ódio guardado dentro de si, durante séculos, transformam esse tecido sutil da alma, terminologia espírita, no perispírito, e se apresentam muitas vezes como animais. Por isso, iremos ver os hieróglifos egípcios, metade homem, metade animal. Todas essas representações advindas desses cultos, onde hoje temos os esclarecimentos de espíritos que urravam tale quais animais. Allan Kardec trabalhou muito bem esta questão, demonstrando não ser possível a criatura no seu processo evolutivo encarnar no reino hominal em que todos nós nos encontramos e numa existência futura voltar no reino animal, a metempsicose, algo inaceitável dentro da lei do progresso. A questão 612, a quem possa interessar da revelação espírita, o Livro dos Espíritos, ele questiona aos benfeitores espirituais. Aquele que encarnou em um corpo de homem, de criatura humana, poderá voltar em um corpo de animal? E os benfeitores disseram não. Isso seria retroagir. E o rio não retorna jamais à sua fonte. A metempsicose, traduzida no Livro dos Mortos dos Egípcios, como sendo um fenômeno crível à época para a grande massa e não para os sacerdotes e hierofontes, é algo hoje demonstrado e já apresentado de forma clara dentro da obra reveladora do Livro dos Espíritos. É impossível a teoria da metempsicose, embora acreditavam na pluralidade das existências. A grande massa, embora equivocada, mas principalmente
os sacerdotes, os estudiosos dos templos iniciados de outrora, tanto de Ísis quanto de Osíris. Desta velha cidade que podemos tirar do Egito, aonde o Vale dos Reis tem a sua maior representação, nós podemos sair e ir agora para a Grécia Antiga, aonde lá iremos ver, no século V antes do Cristo, a maior representação de filósofos encarnados num mesmo local. Inaugurado, inclusive, o século V, pelo século de Péricles, o século da sabedoria, o grande estadista que governou durante 40 anos, para depois virem todos os outros filósofos helenistas, Sócrates, Platão, Aristóteles, aqueles responsáveis pelas escolas do hedonismo, Aristirpo de Cirene, Epícoro, vamos ver o pai dos cínicos, Diógenes, Zenon representando o estoicismo. Mas nós queremos falar de uma figura que estivera antes do século V, muito pouco trabalhada e divulgada dentro das doutrinas espiritualistas, senão aquelas que se atêm propriamente à temática da pluralidade das existências. Nos referimos a Pitágoras, este homem magnífico, que foi instruído por pais ricos, em boas escolas, estudou poesia, música, como um bom grego que não vivia sem um esporte, fora atleta. Quando atingiu a sua maioridade, resolveu fazer uma viagem instrutiva e demandou para a ilha de Lesbos, foi para a Fenícia, para a cidade de Mileto, onde temos o seu maior representante, Tales, o filósofo helenista, para então parar em Alexandria, a cidade mais famosa do Egito. De todos os centros espiritualistas da antiguidade, Alexandria possuía a maior biblioteca. Nós vamos ver espíritos mais tarde saindo dali com muitas descobertas. O que dizer de Aristarco, que estudaria, calculando o movimento de rotação da Terra em torno do Sol, no século IV antes do Cristo. O que dizer de Euclides, o pai da geometria, que escreveria o seu tratado de matemática no século IV antes do Cristo. Hierófilo, que estudando o sistema nervoso e dissecando cadáveres, foi o pioneiro no estudo da fisiologia humana no século IV antes do Cristo. Quitisébio, que conseguiu também demonstrar no seus estudos dos gases, construindo catapultas de ar comprimido. Hoje, essa tecnologia, em muitas câmaras que fazem tratamentos para as células, as hiperbáricas são as mais famosas. Isso no século IV antes do Cristo. Alexandria era um polo. E ali parou Pitágoras, para que pudesse ficar durante 22 anos em Alexandria, para trazer conhecimentos para si. E depois dali, foi para a Babilônia, estudar astronomia com os caldeus, ficando 12 anos. Nesses 34 anos, fora de sua cidade natal, volta Pitágoras para a ilha de Samos. Quando lá chega, há um ditador, Polícrates. Ele não se simpatiza mais com a sua cidade natalina e demanda para a Itália meridional, aonde vai construir uma escola na cidade, em uma montanha chamada Crotona.
sem policiamento algum. Uma legislação própria, trazida por ele de uma racionalidade mística, que é o que hoje fazemos à luz da doutrina espírita. Esta doutrina basilada na metodologia cartesiana, porque René Descartes, o filósofo do século XVII, trabalhando o seu penso, logo existo, trouxe a racionalidade, a logicidade para alcançarmos a intuição. Assim, Pitágoras construiu a sua escola de Crotona. Ímpar não há como ela, par, igual, antes do advento do Cristo Jesus. Até que os adversários políticos invejosos a queimaram, e nada sobrou daquilo que Pitágoras falava, senão os seus versos áureos, traduzidos por Lísias, e que pedimos licença para que este homem, que trazia tudo isso que hoje nós estudamos à luz da doutrina dos Espíritos, e quando se fala da reencarnação, diz ele como propriedade. Todos nós mergulhamos no rio Leteu, o rio do esquecimento, antes de adentrarmos na nossa próxima existência. Todos nós mergulhamos no rio do esquecimento, graças à misericórdia e justiça divina, para que possamos, dentro da existência atual, fazermos a parte que nos toca, sem as lembranças, sem as vivências que nos trariam conflitos enormes, e mesmo sem as lembranças e sem essas vivências, nós já o temos. Como explicar um pai, uma mãe, aonde o filho ou a filha os rejeita, e eles os ama, dariam a sua própria existência a favor deles. Mas veem a ingratidão do filho. Aonde achar a explicação? Somente em uma vida aquém da uterina, numa vida anterior, aonde essas três almas de outrora, a mulher casada, trai o seu marido e o amante. Nesse trio amoroso, retornam os três para a lei de perdão e de auto-perdão. A esposa de outrora é a mãe, o amante de outrora é o pai, e o marido traído é o filho. Graças ao esquecimento do passado, a justiça, a lei de amor se faz presente. E assim conseguem os três retornar de forma equilibrada, saindo à margem dos comportamentos equivocados para a estrada que nos conduz ao Criador. O mergulho no rio Leteu. Pitágoras foi fabuloso. Nós devemos a ele o sistema decimal. Nós devemos a Pitágoras a esfericidade da Terra, porque ele abordou-a, e Erastótenes viria a comprovar o que Nicolau Copérnico, 15 séculos depois, traduziria como verdadeira a esfericidade da Terra. Pitágoras demonstrou a obliquidade do nosso planeta, o seu sistema de eclipses, e conseguiu, dentro da filosofia, demonstrar que a reencarnação é a única capaz de reputar todos os dramas estéticos, filosóficos, as diferenças sociais, as diferenças morais entre as criaturas humanas. Dentro da Grécia, vamos ver mais tarde Platão. Viver, dizia ele, é recordar. Os druidas, na Gália Antiga, a atual França,
aonde viviam em florestas mergulhados em grupos, conviviam diretamente com a natureza, conhecedores absolutos das existências que todos nós transitamos. Até aqui, nós vamos ver entre o Ocidente e o Oriente, no meio, no povo hebreu antigo, nas escrituras sagradas do Velho Testamento, a exemplo, o livro de Jó, no capítulo 14, aonde ele diz com estas palavras, está escrito a quem possa interessar: todo aquele que vive, morre. E disse Jó: acabada a minha existência, eu retornarei a ela. E ele diz novamente, demonstrando que não era a primeira, aquela em que ele estava mergulhado no processo reencarnatório. Vamos encontrar isto no Velho Testamento. Mas ninguém, indubitavelmente, conseguiu demonstrar a reencarnação como um processo natural, o dogma, conforme Kardec chama da reencarnação, estando ela escrita dentro das leis divinas, como Jesus. O historiador romano, dizemos judeu de nascença, mas foi para Roma, levado pelo imperador romano Tito Vespasiano, e naturalizou-se romano, tornando-se um copista, Flávio Joséfo. Embora diga ele, conhecedor, porque fora um fariseu, conhecia os essênios e dizia que os fariseus tinham conhecimento da pluralidade das existências, da reencarnação, da imortalidade da alma. Ninguém levou-a como Jesus. Se nos reportarmos a Mateus, que para alguns exegetas do cristianismo foi o primeiro evangelista, para outros fora Marcos. O que importa é que Mateus, no capítulo 11 do seu evangelho, lá vai reportar aquilo mesmo que Jesus dissera: todos aqueles nascidos de mulher, não há um maior que João Batista, porque todos os profetas profetizaram até ele. E Elias, diz Jesus, continuando, Elias, eis ali, apontando para João Batista, que batizava na cidade de Salim. E então, demonstra ali estar João Batista numa personalidade, mas é o mesmo Espírito, que outrora vivera na personalidade do profeta Elias, 800 anos antes do Cristo. Apontando para ele, diz: vejam quem tem olhos para ver. E se conseguem ouvi-los, ouça tudo que digo quem tem ouvidos para ouvir. Mais adiante, no capítulo 17, nós vamos ver a passagem notável de Jesus tendo subido o Monte Tabor, lá se transfigurado. Depois, ao descer com Simão Pedro, Tiago o maior, e seu irmão João Boanerges, os dois conhecidos como os filhos do trovão, apelidados por Jesus. Na descida do monte, um deles questiona: mestre, por que os escribas dizem nas escrituras sagradas que Elias há de vir? E Jesus responde: sim, Elias há de vir e de reconstruir todas as coisas. Mas em verdade eu vos digo que Elias já veio, e todos vós não o reconheceram, e fizeram dele o que quiseram.
Esta última frase é magnífica, porque quando nós vamos estudar o significado dela, nós temos que retornar 800 anos antes de Jesus, aonde o rei de Israel chamava-se Acabe, a sua esposa Jezabel. Era um rei que não seguia as tradições judaicas, primeiramente que governava da Samaria, não fazia parte da Judeia. Casou-se com ela Jezabel, filha de Tobaal, o rei dos Sidônios na Fenícia. Não era judia, não seguia as tradições. E ela cultuava ao deus Baal, fazendo com que muitos sangues fossem sacrificados, muitas crianças mortas, para que aqueles cultores bebessem os seus sangues oferecendo ao deus Baal. E isso indignava o profeta Elias, encarnado à época, que falava de frente a ela essa vergonhosa atitude e demonstrava somente existir Jeová, o único Deus de Israel. Ela pedia para Acabe matá-lo. Ele fugia para as montanhas de Queriote, as grutas de Queriote, que estão localizadas entre as montanhas de Engade e do Hebrom a oeste do Mar Morto. E lá ficava às escondidas. Quando se acalmava, voltava. E novamente enfrentava o rei Acabe e a rainha Jezabel. Era perseguido, mas ninguém o encontrava. Até que, certa vez, Javé lhe diz, obviamente os espíritos, que ele procurasse o rei Acabe, para que a ele dissesse: você não deve ficar cocheando entre dois deuses, deve escolher um deles. Como todos os profetas do Velho Testamento eram destemidos, assim iria procurar Elias ao rei Acabe. A oportunidade foi singular. Ocorrera no Monte Carmelo, numa reunião, inclusive, conclamada pelo rei Acabe, muito bem exarada no 3º livro dos Reis, no capítulo 18, aonde lá ele chama todos os profetas de Israel, e Elias vai ao seu encontro, e diz: rei Acabe, você não pode ficar cocheando entre dois deuses. Seria o que hoje diríamos a alguém no brocardo popular: você não deve acender uma vela para o diabo e outra para Deus. Deve escolher um dos dois. E assim falou Elias a Acabe. Jezabel ao lado enche-se de ódio. Se pudesse matá-lo-ia naquele momento. Mas, naquele instante, é lançado por Elias um desafio. Por ver que quase todos que ali se encontravam eram 450 profetas de Baal. E ele era o único que representava Javé. O que fazer? O desafio estaria lançado. Deveria-se matar um novelo, esquartejá-lo totalmente, o seu sangue ser jogado em uma palha, e ali os ossos, as carnes também. E os profetas de Baal deveriam evocar Baal, para que o fogo ateasse. Se o fogo ateasse, Baal seria o Deus de Israel. Ele faria a mesma coisa. E assim se fez. Jezabel chamou 4 representantes, profetas de Baal. O novilho foi esquartejado, jogado, e começaram as evocações. Nada acontecia. Elias ainda dizia aos profetas: gritem mais alto, que Baal não está ouvindo. E nada acontecia. Meio-dia o sol a pino. São substituídos outros profetas. O período da tarde vem e o fogo não se acende. Até que há desistência. Ele então, sozinho, esquarteja o novilho, joga na palha, deixa o sangue em abundância,
Pede água, joga água para dificultar. Pega 12 pedras e coloca uma sobre as outras, representando as 12 tribos de Israel. E começa então a sua evocação a Javé. Que assim, com nossas despretensiosas palavras, diz Elias: ó Javé, Deus de Abraão, de Jacó e de Israel, mostra-te a teu povo que tu és o verdadeiro, através deste que aqui vos evoca com toda sinceridade. O fogo se acende. A turba-multa que se encontrava presente grita: Javé, Javé. Os profetas de Baal ficam assustados. Ele não conseguiu parar por ali. Elias criaria um processo kármico. Pede para que a população pegue os 450 profetas e decapita todos, jogando as suas cabeças à margem do rio Gizom, aonde a torre até os dias atuais representa este famoso rio. 800 anos se passam. Acabe volta na personalidade de Herodes Antipas, o tetrarca, um dos 4 filhos de Herodes o Grande, os mais famosos porque foram 9, que ficou com 1/4 parte da antiga Israel. Casado, ou podemos dizer amante, de uma mulher chamada Herodíades, que era em verdade esposa de seu irmão Filipe, que vivia em Roma. Os dois se apaixonaram. Voltaria Jezabel como Herodíades, e voltaria Acabe como Herodes Antipas. Elias, João Batista. Ia todos os dias, quase no Maqueronte, o palácio onde vivia Herodes Antipas, dizer que ele estava contrário aos 10 mandamentos, porque estava casado com a esposa de seu irmão. Cometia adultério ela. Imagina o ódio guardado de Jezabel 800 anos. Pede a seu marido, como todas as mulheres sabem pedir quando querem alguma coisa, a morte de João Batista. Ele gostava de João, mas era covarde também e não conseguia matá-lo. Até que um dia, no aniversário de Salomé, a filha dela com Filipe, ela aproveita um ensejo. Estava ébrio Herodes Antipas, e ela dançando Salomé, ele se encanta por sua enteada, deseja como mulher. Ela percebe, e ele diz: peça o que quiser, Salomé. E naquele momento, a sua mãe, Herodíades, chama, e aos ouvidos dela diz: peça a cabeça de João, que já estava preso. Foi então que, ébrio, ele recebe o pedido, e não podia negar. João Batista é buscado, decapitado. E Salomé dança com a cabeça de João Batista em uma bandeja. Jesus dissera: é verdade, em verdade vos digo, Elias há de vir de reconstruir todas as coisas. Mas em verdade vos digo que ele já veio, e todos vós não o reconheceram, e fizeram dele o que quiseram. Ou seja, decapitaram-no. Os que o ajudaram 800 anos antes a decapitarem os profetas de Baal, também desencarnaram na cidade de Belém, quando o pai de Herodes Antipas mandou matar as crianças até 2 anos de idade. Todas que foram mortas eram esses espíritos que ajudaram a Elias a decapitarem os profetas de Baal. A lei de equilíbrio do karma, de causa e efeito, a lei de ação e reação sempre se faz presente. Nós vamos ver também no Novo Testamento uma passagem de João,
no doutor da lei, o mais novo de todos eles, Nicodemos. Esse homem que numa lua de quarto minguante, aonde naquele silêncio, naquela paz, podia-se vê-lo encapuzado, olhando para a direita e para a esquerda, para que não pudesse ser visto, saindo dos muros de Jerusalém. É porque no dia anterior Jesus tinha expulsado os vendilhões do templo. E ele ia ao encontro de Jesus numa entrevista previamente marcada. Foi uma casa que Jesus aceitou recebê-lo. João seria o anfitrião. Vamos ver Nicodemos batendo a porta e João abrindo-a. Jesus recebendo-o. Era um homem bom, mas ainda pusilânime. Temia ser visto pelos que, como ele, faziam parte do Sinédrio, o Supremo Tribunal da Justiça de Jerusalém. Jesus o recebe, e ele respeita tanto a Jesus que lhe diz: tu, mestre, chama Jesus de mestre. E ele, que também era mestre, um rabi, chama o verdadeiro rabi, e não poderia ser diferente de mestre. Tu só pode ter vindo de Deus, diz Nicodemos, para fazer todas essas coisas que tu fazes, só vindo de Deus. Jesus, que penetrava o psiquismo de todas as criaturas, desnudando-a, entendia o que Nicodemos precisava ouvir. Nicodemos, em verdade vos digo, que para alcançar o reino dos céus, mister se faz nascer de novo. Nas traduções do grego koini, está renascer. A Vulgata Latina de São Jerônimo cortou o prefixo. Pouco importa. Nascer de novo. Nascer de novo, mestre, diz Nicodemos. Como pode eu, um velho de barba, adentrar novamente ao ventre de minha mãe? Ó Nicodemos, para alcançar o reino dos céus, necessário se faz nascer de novo. Nascer de água e de espírito. Porque tudo que nasce da água é carne. E tudo que nasce do espírito é espírito. O vento sopra e não sabe de onde vem nem para onde vai. O sopro, na tradução grega de pneuma, espírito. Nós aqui estamos e não lembramos de onde viemos e nem para onde vamos. Eis aí, graças a Deus, o esquecimento do passado e o sentido existencial para a nossa evolução. Mas Jesus também antecipou a embriogenia, a fecundação aquosa, porque nascer de água significa tomar um corpo que todos nós o temos, cuja composição é 70% feito de água. 13% dos nossos ossos, a composição é água. 75% dos nossos músculos é água. 79% da maior glândula da criatura humana, o cérebro, a sua composição é água. 97% da nossa linfa é água. 98%, 99% daquilo que corre, o nosso suor, é água. Uma criatura cuja massa é 70 quilos, a proporção de água é de 52 quilos. Portanto, nascer de água é tomar um novo corpo material e renascer do espírito. Vem comprovar a imortalidade da alma, que no Velho Testamento não encontramos a palavra reencarnação, mas ressurreição de dois modos, da carne e do corpo. Ressurreição da carne, João Batista é o exemplo. Ressurreição do corpo, Jesus é o exemplo. 3 dias depois, quando volta para dar e atestar a imortalidade da alma. O próprio João, no capítulo 2, depois que Jesus expulsa os vendilhões, perguntam a ele:
Que moral tu tens para fazer isto? E ele diz, derribai o templo, este aqui. E 3 dias depois, ele retornará. Todos olham porque estavam em frente ao templo de Jerusalém ou de Salomão. E dizem, mas já faz mais de 36 anos, 46 anos. E esse templo demorou para ser construído. Você diz que vai erguê-lo em 3 dias? Jesus não se referia ao templo de Jerusalém, mas ao templo de seu corpo, que voltaria 3 dias depois. Vamos vendo, atestando a reencarnação em várias passagens do Novo Testamento. Jesus se vai. Vem o 1º século, segundo os neoplatônicos. Tertuliano. Vamos ver o pai da igreja, Orígenes. Porfírio. Seu discípulo, Plotino. Plotino e seu discípulo, Porfírio. Trazendo o enigma da reencarnação, filósofos e pais da igreja, como sendo o único enigma dentro da filosofia, resgatando Platão de volta no 2º século, para explicar todas as diferenças que somente ela consegue explicar. Ou seja, aquilo que sem ela não dá para ser explicado. Mas no século IV para o V, tudo se esvai. E por causa de uma mulher. Quem quiser conhecer a história da filha de Acácio, um domador de circos, na antiga Constantinopla, a atual Istambul, porque Roma estava dividida no Império do Ocidente e o Império Bizâncio do Oriente, onde o imperador solteiro era Justiniano. Procurem 2 obras a quem possa interessar. Uma é a História Secreta de Procópio. A outra chama-se Teodora, do escritor francês Francis Ferner. Aonde ali vamos encontrar a história desta mulher que conseguiu dividir o contexto histórico da humanidade no que tange à reencarnação. Ela tornou-se uma meretriz da cidade, uma das 500. E Justiniano era solteiro, frequentava todos os bordéis. Até que um dia a conhece, se apaixona e quer somente ela. A paixão é tamanha e a recíproca é verdadeira que os dois se casam. Ela se torna de um dia para o outro a imperatriz de Constantinopla. E todas as mulheres, como sabemos depois que assume uma posição maior socialmente, lembra das suas amigas. Teodora não fez isso. Esqueceu as suas amigas. E como todas as mulheres não fofocam, só cochicham, elas diziam uma para as outras, depois que Teodora se tornou uma imperatriz, esqueceu-se de nós. Chorava em nossos ombros as suas agruras. E este cochicho chegou ao seu ouvido. Ela pediu a seu marido, como fez Jezabel, com jeito. E seu marido Justiniano pediu ao chefe da guarda, Belisário, o general, o homem de confiança, que fez várias conquistas do Império Bizâncio, para que matassem as 500 meretrizes de Constantinopla, as suas amigas. Agora o cochicho foi maior, porque além de dizer que ela se tornou soberba, todos diziam, ela vai ter que pagar pela lei da palingenesia. A cultura bizância também era grega, e tinham noção de palin, novamente, gênese, nascimento, nascer de novo. Teodora vai ter que pagar pela lei da palingenesia, por um novo nascimento, a sua atitude. Isso andava nas bocas de toda a população bizância, da cidade de Constantinopla, quiçá daquele que tomava conta de seu quarto real. Ela não podia mandar matar a todos. E quando nós não conseguimos transferir um conflito nosso, nós introspectamos ele. Porque a criatura, quando não sabe lidar
com os seus desafios, transfere a responsabilidade para outro. E ainda diz: a minha infelicidade é por causa de ti, fulano, ou por causa de Beltrano, esquecendo-se que a felicidade é um patrimônio individual. Da mesma maneira que a felicidade, o progresso, é da criatura individualmente. Ela se introspectou num processo de transtorno comportamental chamado hoje, de um transtorno bipolar, onde ficaríamos cabisbaixo em alguns momentos, eufóricos em outros. A antiga depressão, que hoje a medicina usa o nome mais pomposo, para obviamente obedecer aos interesses subalternos. Então, nessa introspecção, ela definha. Tinha ela se casado no ano de 532. No ano de 548, estava desencarnando. E foi no colo de Justiniano, magra, esquelética, porque não conseguia resolver aquilo que diziam, que ela deveria pagar. Ela queria matar e não podia. Palingenesia. Ela desconhecia a reencarnação. E então, ela pede, antes de desencarnar, definhando o último pedido a seu marido: quero que você tire do contexto histórico da humanidade a palavra reencarnação, palingenesia. Ela desencarna, ele fica 5 anos com um transtorno depressivo. No ano de 552, no segundo concílio ecumênico de Constantinopla, ele bate o martelo na presença de 159 bispos ortodoxos. Retire do contexto histórico a palavra palingenesia. E isso acontece. Não se fala mais, senão às escondidas. Os séculos esvaem-se. Os que procuram se reunirem para falar disso, quando descobertos, consegue o santo ofício da Inquisição matá-los. Os cátaros são perseguidos no século XI. Gregório IX consegue, no ano de 1231, legitimar a Inquisição. Milhares são mortos. A Igreja Católica persegue os huguenotes. E assim se vai. Até que, nos 4 cantos do globo, não podendo apagar as vozes do alto, nós vamos vendo os espíritos trazerem a informação da imortalidade da alma, da reencarnação que prova a imortalidade. E o próprio Allan Kardec, que não acreditava na reencarnação, na primeira edição de O Livro dos Espíritos, no ano de 1857, ele faz um questionamento aos imortais. A questão é a 166, a quem possa interessar. Como pode a criatura que não alcançou ainda a perfeição tê-la, obtê-la? E os espíritos dizem, passando pela prova de uma nova existência. Ele então, na letra seguinte, quer dizer que nós contamos muitas existências? Está lá. E os espíritos dizem, sim, nós contamos várias existências. E aqueles que não acreditam nela, querem manter-vos na ignorância. A partir daí, Allan Kardec faz uma digressão magnífica na segunda edição do Livro dos Espíritos sobre essa lei natural. Hoje, finalizando, ela já é atestada cientificamente. Basta lermos ou conhecermos um pouquinho do grande neurologista Ian Stevenson, da Universidade da Virgínia, nos Estados Unidos da América do Norte, que, indo a um congresso na Europa, conhece um outro neurologista chamado Amendras Nath Banerjee, da Universidade de Rajasthan, em Jaipur. 2 almas se reencontrando, uma do Oriente e a outra do Ocidente. Os dois fazendo a mesma pesquisa.
as memórias que as crianças tinham, que até a vida uterina era impossível de ser explicada. Amendras Nath Banerjee com 1.100 casos, constatados, provados. Ian Stevenson com 600 casos. Os dois começam a se corresponderem. Até que Ian Stevenson resolve materializar as suas pesquisas, trazendo uma obra que o psicobiofísico Hernani Guimarães Andrade consegue traduzir para a nossa norma culta portuguesa no ano de 1966. 20 casos sugestivos de reencarnação. E é um deles que a gente finaliza a nossa despretensiosa exposição. O caso de um menino chamado Zerah Comburn, de 8 anos de idade. Ele era inglês. E na Inglaterra, até metade do século XX, todos os ingleses do campo eram analfabetos. Seu pai era analfabeto. E o menino de 8 anos, muito mais. Só que ele sabia calcular. E isso chamou a atenção da sociedade londrina. Levar o menino para a capital inglesa. Colocaram-no no centro de uma sala e ao seu derredor físicos, matemáticos, bioquímicos, médicos, psicólogos, psiquiatras, fazendo perguntas várias. A mais importante veio a de um matemático, para a pesquisa de Ian Stevenson. Zerah Comburn, você sabe o que significa potenciação? O menino de 8 anos ao lado de sua mãe diz, não, eu só sei calcular. Eu vou te explicar. Se você pegar um número, um algarismo, e colocar à sua direita ao alto, você vai ter que multiplicar o número de baixo quantas vezes forem o número de cima. Vou te dar um exemplo. O número 2 elevado à potência 2. Você vai ter que multiplicar o 2 duas vezes. 2 vezes 2, 4. O menino olha e diz, entendi. Não, mas eu vou lhe dizer mais, para você não se perder. O número 2 elevado à potência 3. Multiplica o 2 3 vezes. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. O menino fica calado. Vou lhe dar o golpe verdadeiro, menino, o matemático soberbo. O número 2 elevado à potência 4. Você vai multiplicar o 2 4 vezes, entendeu? 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 vezes 2, 16. O menino fica intimidado. O matemático percebe então e diz, já que você diz que sabe só calcular, me diga então, qual é o resultado do número 8 elevado à potência 16? Multiplique o 8 16 vezes. Em 4 segundos, Zerah Comburn responde. 281 trilhões, 474 bilhões, 976 milhões, 710 mil, 656 unidades. O matemático, os outros começam o cálculo. O mais rápido terminou depois de 25 minutos. 281 trilhões, 474 bilhões, 976 milhões, 710.656 unidades. Parabéns, Zerah Comburn. Eis aí uma das provas da reencarnação, que Ian Stevenson, por estar inserido na academia, chama de memória extracerebral. Esta memória que não pode ser explicada até a vida uterina, dentre vários outros casos. Para nós, os espíritas, é de muito fácil a interpretação do porquê da reencarnação, porque ela obedece a uma lei física, é magnética. O espírito desencarnado, muitos que aqui se encontram, no momento certo que deve reencarnar, querendo ou não querendo, virá, ou arrependido, acreditamos ser a maioria, ou sermos a maioria, ou endurecido, virá da mesma maneira, um suicida da mesma forma. Obedece a uma atração magnética dentro das leis cósmicas, irrevogáveis. Mas a reencarnação também é uma lei moral.
porque vem fazer com que a criatura se reconstrua, se conheça, se liberte através da misericórdia e da justiça divina. Por isso ela é a solidez desse bloco pétreo, a reencarnação da realidade espiritual adjacente a todo o fenômeno humano. Agradecemos a paciência de todos vós e possamos sairmos daqui sem hesitar, como já nos encontramos, melhores do que quando chegamos. Fiquemos em paz.